Olá amigos, este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais uma informação interessante para você. Hoje vamos falar do automobilismo com a Fórmula 1. Hoje vou trazer aqui um boletim com várias informações. Vamos citá-las. 1. Norris reflete sobre penalidade infeliz que lhe custou pontos. 2. Com a vitória de Verstappen no Canadá no último domingo, ele iguala número de vitórias de Ayrton Senna. 3. Pérez saiu muito preocupado com a falta de ritmo no Canadá. 4. Daniel Ricciardo de volta à Fórmula 1? Para onde ele pode ir? 5. Alpine garante apoio de 200 milhões de euros de investidores. 6. A McLaren está preparando uma grande atualização nas próximas corridas. 7. Primeiro GP da Áustria após a morte de Dietrich Mateschitz. 8. Alonso revela o que Sol precisa fazer para estar lutando pelo top 5. Estes são os assuntos do boletim de hoje. Já vai deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos. Todo mundo tem um grupo de Fórmula 1 que participa, certo? E se você puder e quiser, segue nosso Pix também, onde você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Acesse nosso site também www.informatudo.com.br/esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de esportes de combate, futebol, motociclismo e claro, Fórmula 1. E não esqueça de acessar o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, é o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Bom, vamos então às informações de hoje. Lembrando que em semana de corrida, criamos o link relacionado no site com todas as informações e atualizações sobre a corrida, bem como as transmissões ao vivo do nosso canal. Então fique ligado. E já ativa as legendas, pois no YouTube estamos em 11 idiomas. Vamos às informações de hoje. Norris reflete sobre penalidade infeliz que lhe custou pontos. Ele classificou sua corrida como agradável, embora tenha ficado com a penalidade infeliz que o tirou dos pontos, enquanto seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri, admitiu que alguns erros lhe custaram um possível top 10. Norris havia perdido o 7º lugar na largada para Piastri, antes de recuperar a posição quando Nico Hülkenberg entrou nos boxes. O britânico, então, voltou a superar seu companheiro de equipe estreante na relargada do safety car para 10º, com ambos os pilotos tendo acabado de ir aos boxes. No entanto, foi então revelado que Norris estava sendo investigado por uma infração sob o safety car, com os comissários mais tarde entregando-lhe uma penalidade de 5 segundos por o comportamento antidesportivo. Quando questionado sobre a penalidade, Norris disse: "E não sou antidesportivo." Mais tarde, acrescentou: "Claro, é lamentável termos conseguido o pênalti, mas vamos rever isso como equipe." Com a vitória de Verstappen no Canadá no último domingo, ele iguala número de vitórias de nada mais nada menos que Ayrton Senna. O piloto de 25 anos empata no total de vitórias de Senna na carreira, sendo a vitória também a 100ª da Red Bull. Também amplia sua vantagem no topo da classificação do campeonato de pilotos deste ano para 69 pontos. Fernando Alonso, da Aston Martin, terminou 9,5 segundos atrás de Verstappen em segundo lugar, com Lewis Hamilton, da Mercedes, completando os 3 primeiros. Ele disse: "Claro, estou muito feliz agora. Não foi uma corrida muito simples, porque os pneus não estavam realmente entrando em sua janela. Estava muito frio hoje em comparação com sexta-feira e estávamos deslizando bastante, mas fizemos funcionar. Voltar a vencer e ganhar o 100º grande prêmio para a equipe é incrível." Disse o modesto Max. E acrescentou: "É incrível. Eu mesmo nunca esperei estar com esse tipo de número, então continuamos curtindo, continuamos trabalhando duro, mas hoje foi um grande dia novamente." Pérez saiu muito preocupado com a falta de ritmo no Canadá, já que fica mais longe da liderança do campeonato. Ele sabia que teria uma longa tarde em Montreal, depois de uma classificação ruim render apenas o 12º lugar no grid. O mexicano optou por largar com o pneu de composto duro em uma tentativa de ultrapassar o pelotão intermediário no primeiro stint, voltando para casa em sexto, poderia ter ficado satisfeito com sua recuperação. Em vez disso, ele ficou confuso, lamentando a falta de ritmo que eu não conseguia entender.
Ele não foi capaz de colocar pressão nos dois carros da Ferrari imediatamente à frente, nunca chegando perto o suficiente para sequer tentar uma mudança no stint final, apesar de estar com os pneus médios mais rápidos para o composto duro da escuderia. Embora o momento do safety car não tenha ajudado sua estratégia, houve mais do que apenas azar no domingo. Hoje foi uma surpresa, simplesmente não tivemos o ritmo. Estava parecendo bem com o pneu duro inicialmente, mas quando o safety car entrou, não consegui recuperar a aderência com esse pneu e não tivemos o ritmo no médio, disse ele. Para ver como os pneus e sua aderência desempenham um papel crucial na F1 moderna, junto com a aerodinâmica. Ele disse mais: é importante que tenhamos tempo para entender o fim de semana, porque esta corrida, em particular, foi ruim em ritmo e precisamos superar isso. Tenho confiança em mim e sei o que posso fazer, mas hoje não fomos bons. No momento, estou mais preocupado com minha queda de desempenho do que com meu lugar no campeonato, porque o ritmo simplesmente não está lá. Enquanto isso, Verstappen conseguiu uma sequência impecável de 4 vitórias consecutivas. Isso certamente o atormenta. E ele encerrou dizendo: você nunca tem pressão sobre você, tem sido um período difícil, mas estou aqui para me apresentar e preciso fazer isso nas próximas corridas, disse Pérez, que teve vitórias precoces em Jeddah e Baku na temporada. Quando Daniel Ricciardo deixou sua vaga na McLaren faltando um ano de contrato, o australiano não tinha certeza de como seria seu futuro. O 8 vezes vencedor de grandes prêmios havia sido derrotado por 2 anos difíceis com a equipe de Woking, uma vitória surpreendente em Monza em 2021 após uma sequência de resultados muito decepcionantes. Agora ele é o terceiro piloto da Red Bull, equipe que tem Verstappen e Pérez. Certamente ele quer essa vaga. Mas isso é realista? E quais são suas opções para 24 afinal? Na Red Bull, Pérez já ousou dizer que quer um título mundial, porém com o mesmo carro, ele tem ficado muito atrás de Verstappen, correndo risco inclusive de perder a segunda posição. Muito dependerá de como vai Sérgio Pérez, que tem contrato em andamento até 2024, em um futuro próximo. Se o mexicano conseguir se recuperar, provavelmente não há razão para a Red Bull empurrá-lo para o lado. Ao mesmo tempo, cabe a Ricciardo mostrar, por exemplo, durante o teste da Pirelli após o GP de Silverstone, que recuperou seu antigo eu. Então, além de Pérez continuar falhando, Daniel precisa mostrar que ainda é bom, pois na McLaren foi melancólico, e o motivo, a princípio, foi o carro. Se dependesse apenas da categoria e os fãs, ele voltaria logo, devido a seu carisma. AlphaTauri. Após sua saída forçada da McLaren, Ricciardo deixou claro que não tinha vontade de lutar no pelotão intermediário ou traseiro. Caso ele voltasse à Fórmula 1, tinha que ser com uma equipe que disputava prêmios. AlphaTauri claramente não é isso. Ricciardo agora está aberto a um ano com a equipe irmã da Red Bull Racing, a Toro Rosso, pela qual o australiano já competiu. Pode ser um ano de transição, ou assim se pensa, já que o contrato de Pérez expira no final de 2024 de qualquer maneira. Se Ricciardo fez maravilhas com a AlphaTauri, ele parece um dos candidatos lógicos ao lado de Verstappen. Na AlphaTauri, Yuki Tsunoda está atualmente tendo um bom desempenho. O mesmo não se pode dizer de seu companheiro de equipe NYCK de Vries. É um segredo aberto que de Vries precisa fazer melhor se não quiser perder seu assento. Liam Lawson é candidato caso o holandês saia, mas, como estreante, também é incerto se ele conseguirá se manter na Fórmula 1. Mercedes, Hamilton ainda não renovou com a Mercedes, e os rumores dizem que isso vai acontecer, pois as conversas amorosas entre ele e Toto Wolff seguem acontecendo. Mas, apesar de óbvio que deve acontecer, contrato só vale após assinado. Se não acontecer, a Mercedes terá um problema, pois os pilotos de ponta têm contrato até 2024. O atual piloto reserva Mick Schumacher é conhecido principalmente por sua capacidade de bater forte, e um Ricciardo em forma também pode ir bem. Ter o australiano como ponte antes de alguns dos melhores, como Leclerc e Sainz entrarem no mercado em 25 não é um pensamento irrealista. Na Aston Martin, Fernando Alonso sair não está em questão. O espanhol faz maravilhas com o carro verde. Seu companheiro de equipe Lance Stroll não. Com as qualidades do Aston Martin, Stroll deveria estar perto do pódio a cada corrida, mas muitas vezes já luta para chegar ao Q3. Claro, Lance é filho do dono da equipe, Lawrence. Este último ajudou a comprar a Aston Martin para dar a Lance um lugar na Fórmula 1.
Porém, se Lawrence só ousar tomar a difícil decisão de deixar o filho de lado, então Ricciardo é um substituto ideal, alguém que sabe o que é pilotar estruturalmente nos pontos, até mesmo vencer corridas. Nesse caso, com Alonso ao seu lado, a Aston Martin teria uma dupla de pilotos muito sólida, capaz de muita coisa. Alfa Romeo, no final desta temporada o nome Alfa Romeo vai desaparecer e virar Sauber. A equipe continuará oficialmente como uma equipe de fábrica Audi a partir de 26. Valtteri Bottas poderia ser um piloto para utilizar, mas o finlandês não anda tendo bons resultados. Nesta temporada, o ex-piloto da Mercedes tem sido regularmente ultrapassado por seu companheiro de equipe Zhou Guanyu, e a pergunta é, em quanto tempo dura a paciência da Sauber com o veterano piloto? Bottas está atualmente pilotando no nível que Ricciardo fez na McLaren, então, diante disso, uma mudança de piloto parece uma perda de tempo. Por outro lado, a Sauber sabe o que tem atualmente sobre Bottas, enquanto a pausa forçada pode ter feito bem a Ricciardo. Além disso, Ricciardo sempre foi mais piloto do que Bottas, o que o torna uma opção interessante para o grupo suíço. E você, qual sua opinião? Para onde vai Daniel para 2024? Será que ele volta? Deixe o seu comentário. A Alpine garante apoio de 200 milhões de euros de investidores, incluindo o ator de Hollywood Ryan Reynolds. O objetivo é apoiar as ambições esportivas da operação francesa na Fórmula 1. A Alpine está atualmente em quinto lugar no campeonato de construtores, uma posição abaixo do que terminou a última campanha e tem buscado investimentos para ajudar a diminuir a diferença para as principais equipes da F1. O Investor Group, formado pela Outro Capital, Red Bard Capital Partners e Massimo Effort Investments adquiriu uma participação de 24% na equipe de F1, colocando seu valor, segundo a Alpine, em cerca de 900 milhões de euros. O grupo já trabalhou com o Dallas Cowboys, da NFL, a Liga Nacional de Futebol dos Estados Unidos, o clube de futebol francês Toulouse FC e o time de futebol inglês Wrexham AFC. Reynolds comprou o Wrexham em novembro de 2020, junto com o também ator e coproprietário Rob McElhenney, supervisionou o rejuvenescimento do clube, que atingiu o auge com a promoção de volta à Liga Inglesa de Futebol após 15 anos. A Fórmula 1 e a Alpine são ativos estratégicos para o Grupo Renault, disse o CEO do Grupo Renault, Luca de Mel. Nos últimos 2 anos, reacendemos a Alpine, capitalizando seu icônico coupé esportivo A110, impulsionando-a ao entrar na Fórmula 1, onde pretende se tornar uma candidata ao campeonato. Esta parceria acelerará o desenvolvimento da Alpine F1, diversificando os drivers de receita e aumentando o valor da marca. O CEO da Alpine, Laurent Rossi, acrescentou: esta associação é um passo importante para melhorar nosso desempenho em todos os níveis. Em primeiro lugar, a Outro Capital, a Red Bard Capital Partners e a Massimo Effort Investments, como players internacionais com forte histórico na indústria esportiva, trarão sua reconhecida experiência para impulsionar nossa estratégia de mídia e marketing, essencial para apoiar nosso desempenho esportivo a longo prazo. Em segundo lugar, a receita incremental gerada será, por sua vez, reinvestida na equipe, a fim de acelerar ainda mais nosso plano de alpinismo, visando alcançar as equipes de ponta em termos de instalações e equipamentos de última geração. O termo alpinismo usado é sugestivo. O investimento gira apenas em torno da equipe de F1. A notícia vem como parte de um anúncio mais amplo da Alpine, que prevê a meta de atingir 8 bilhões de euros em receita em 2030 e atingir o ponto de equilíbrio em 2026. A equipe de Fórmula 1 é apenas um lado do negócio, com o braço automotivo procurando desenvolver sua própria plataforma de alto desempenho para seus futuros carros esportivos 100% elétricos, que terão uma gama de 7 modelos, incluindo um futuro Roadster, aqueles carros de 2 lugares, e o novo A310. A McLaren está preparando uma grande atualização nas próximas corridas. O chefe da equipe, Andrea Stella, deixou claro no início da temporada que não estava satisfeito com a especificação de lançamento do carro que começaria o ano, com a primeira atualização significativa que foi introduzida em Baku simplesmente colocando o carro na posição que ele esperava da rodada de abertura. As novas peças que chegarão ao MCL60 são tão vastas que provavelmente serão espalhadas pelas próximas 3 corridas, mas o primeiro e maior passo é mirar na Áustria, mesmo com o formato de fim de semana sprint, assim como ela já fez em Baku. Assim ela terá apenas um treino livre para os testes, mas mesmo assim ela está confiante de que vale a pena o potencial ganho de desempenho para fazer o mesmo na Áustria.
Depois de sua segunda dobradinha no ano em Mônaco, a McLaren não marcou um único ponto nas últimas duas corridas, apesar de algum ritmo de classificação impressionante em alguns momentos, então não apenas espera passar à frente do resto do pelotão intermediário com os últimos desenvolvimentos, mas também capitalizar em termos de resultados em uma pista onde Lando Norris terminou no pódio duas vezes. Celebrando a influência de Dietrich Mateschitz. Talvez seja apropriado que a Red Bull tenha conquistado sua 100ª vitória em grandes prêmios no Canadá e vá para sua corrida em casa na Áustria, comemorando se tornar apenas a quinta equipe a atingir a marca. Além do feito impressionante, será um fim de semana particularmente comovente, já que a F1 retorna ao Red Bull Ring pela primeira vez desde que o cofundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, faleceu em outubro passado, aos 78 anos. Nos fizemos um vídeo no nosso canal falando sobre a história de vida do cofundador da Red Bull no vídeo em anexo. Mateschitz desempenhou um papel enorme na atualização de seu circuito de origem para que pudesse sediar eventos de automobilismo de alto nível, como o GP da Áustria mais uma vez, retornando ao calendário em 2014 e causou um enorme impacto no automobilismo por meio de suas duas equipes que estão atualmente no grid da F1 e dos inúmeros jovens pilotos que ele ajudou a apoiar em seu caminho para a F1 ou outras categorias de corrida. Esta será a primeira chance do local anfitrião de usar a corrida de F1 para homenagear, e certamente será um fim de semana que marca tudo o que Mateschitz fez pelo automobilismo local e global. Alonso revela o que Stroll precisa fazer para estar lutando pelo top 5. Fernando Alonso rasgou elogios ao seu atual companheiro de Aston Martin, Lance Stroll, elogiando as atuações às vezes o excelente do canadense. Stroll teve um início de ano complicado, fraturando os pulsos em um acidente de bicicleta na pré-temporada que ainda o afetava enquanto alinhava no grid para o GP do Bahrein, que abriu a temporada. Isso, sem dúvida, desempenhou um papel em Stroll não conseguir atingir os altos de seu companheiro de equipe bicampeão em uma máquina AMR23 que é um dos carros mais fortes do pelotão. Alonso já conquistou 6 pódios e 117 pontos neste ano, contra 37 pontos de Stroll e melhor resultado em P4. E falando antes do 6º pódio em Montreal, Alonso foi questionado sobre o que Stroll precisava fazer para melhorar e se tornar uma estrela no esporte. Ele disse: "Conheço Stroll desde 2012, na verdade, eu o conheci aqui em Montreal em um dos eventos da Ferrari, quando ele estava na academia de pilotos da Ferrari", disse Alonso, que ficou em P2 em Montreal enquanto Stroll se recuperava de P16 para P9 na bandeirada. "Acho que Lance está mostrando a velocidade no carro, o comprometimento. Vimos no início do ano também, correr com a mão quebrada e coisas assim, você só vê isso quando realmente tem paixão por algo que está fazendo." E Alonso disse qual é o segredo para o sucesso do companheiro de equipe: "Acho que, para ele, o mais importante agora é ter a consistência, fim de semana após fim de semana. Essa consistência vai ser o próximo passo na carreira dele, estar constantemente brigando pelos 5 primeiros, e no final do ano, você vê a quantidade de pontos que ganha quando acerta todos os finais de semana. Mas, como eu disse, com a motivação, o compromisso que ele tem e a equipe que a Aston Martin está construindo agora, acho que é uma questão de tempo que isso venha", concluiu Alonso. E a próxima etapa da Fórmula 1 é a Áustria, um dos circuitos mais sensacionais. Falando um pouco sobre ele, o temível Österreiching original foi construído em 1969 como um substituto para o circuito do aeródromo de Zeltweg. A pista conhecida hoje como Red Bull Ring foi mais ou menos criada durante o inverno de 1995 a 6, quando Hermann Tilke foi contratado para transformar o Österreiching em um autódromo mais curto e moderno. O A1 Ring, como era então chamado, foi inaugurado em 1996, com a Fórmula 1 chegando ao circuito um ano depois. Jacques Villeneuve venceu a corrida, enquanto Jean Alesi teve um acidente espetacular quando sua Benetton subiu na Ferrari de Ed Irvine. O companheiro de equipe de Alesi, Gerard Berger, por sua vez, usou seu GP em casa para anunciar sua aposentadoria da F1. Como é pilotar ali? O Red Bull Ring embala muito em uma volta curta. Os carros explodem ao longo de 3 retas separadas por um par de destros em subida. Mas então, à medida que os pilotos trabalham para descer, o circuito se torna um passeio de tobogã regular, com os carros passando por uma série de curvas rápidas, incluindo o emocionante Destro Ring, nomeado em homenagem ao primeiro campeão de F1 da Áustria. Era isso por hoje, você que sabe que encontra muita informação aqui no nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes, e no nosso site. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Então esperamos o seu comentário, sua interação.
Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de automobilismo. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima atualização e claro, até a próxima corrida. E não esqueça, coloque sempre a proteção, e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move.